Bioconstelar. Eu estava digitando o Flávio. Ei, Silvia. Que susto! Estava esperando tanto você e de repente o Choft. Levei aquele susto. Ei, É, eu querida. estava digitando o teu nome, mas daí depois eu vi que você entrou, bio ponto, né? Constelar. Tem um pontinho no meio. Tem um E pontinho. Bio.constelar isso. é mesmo. Não, vamos bater um papo cabeça. Eu estava me lembrando quando assisti a sua primeira aula, né? Pelo WhatsApp, e considerando Hum, planta de casa. Depois hum. daquela aula, não parei mais, porque Ah, é um canal maravilhoso, né, Flávio? Para muitas pessoas que são visuais, eu percebi assim uhum. que as pessoas visuais elas se conectam muito mais à planta da casa. E daí Sim. eu tenho desenvolvido bastante, mas se apresenta porque nós vamos fazer o seguinte, quando um quer falar, levanta a mão. Porque eu falo bastante, tu também fala bastante. É isso aí. Vamos fazer de conta que a gente encontrou na praça, tá tomando um cafezinho, batendo um papo tranquilo, suave. Primeiro quero te agradecer imensamente, admiro demais seu trabalho. Desde que você entrou em contato comigo, eu estava no aeroporto indo dar um curso lá em Porto Alegre, se não me engano. Você falou: olha, menino, eu vi aqui suas publicações, queria conversar com você, para a gente organizar alguma coisa. Isso tem, ó, nem lembro, acho que foi 2017, 2018. Aí eu falei: Sim, não, que honra, tal, essa Silva. Eu falei: entra no meu tal perfil. Aí eu entrei e falei: nossa, ela tem um galardão gigante, ela tem uma prática enorme, é uma pessoa que eu tenho que seguir. Aí comecei a te seguir e tal. E falei: olha só que trabalho incrível, né? As constelações com a água também. E a sua abordagem, né? Assim, é interessante isso, né? Porque quando passa pelo olhar do terapeuta, a gente sempre traz alguma coisa nossa, da nossa vivência, da nossa experiência. E foi isso que aconteceu comigo, né? Sou arquiteto e a planta, para mim, é um objeto de trabalho cotidiano. Eu estudo Feng Shui tradicional tem 18 a 20 anos. Comecei tem 20 anos, mas eu aplico tem 18 anos profissionalmente Feng Shui tradicional da Escola da Música. E trabalho com planta toda vez. Tem que, às vezes, medir as plantas na casa do cliente, porque a planta tem que ser perfeita. E aí, Silvio, eu entrava sempre numa questão. Falando: nossa, tanto de instrumento que eu preciso para que o cliente, a pessoa se veja. Tudo bem, era o que eu tinha na mão. Mas quando eu formei em constelação e falei: e se eu constelar as estrelas do Feng Shui ao invés de fazer aquele tanto de cálculo? Aí eu chamei, eu fiz a presencial. Chamei o pessoal, fui no consultório de uma psicóloga constelar. E aí a gente abriu a constelação e cada um foi apresentar um arquétipo, ela entrou no campo, a questão também. Então o Feng Shui ficou vivo. Assim, o Bagua se transformou em algo vivo, que se comunicavam, se interligavam, se falavam os arquétipos, a prosperidade conversava com a missão. E foi uma coisa assim: eu falei: não é possível. Como que o caminho pode ser mais direto para a pessoa, sem eu precisar de explicar o que é prosperidade para ela, o que é a missão, o que é a estrela do norte? Foi uma coisa que ela conseguiu, por ela mesma, entender os setores divididos no seu ambiente e o que aquilo tinha a ver com a relação da vida dela naquele momento, sabe? Então eu falei: então o Feng Shui pode ser algo mais leve e não preciso de explicar para as pessoas o que acontece. A constelação pode ser algo mais leve e não preciso de ficar explicando tudo para a pessoa, ela pode ver por ela mesma. E às vezes nem o meu olhar é o dela. Então, às vezes o terapeuta quer: olha, você está vendo ali? Não, olha para você ver, você está de costas. A pessoa nem está vendo que ela está de costas. E não, a gente não pode impor um olhar, né? Assim, eu acho que assim, eu aprendi isso porque eu desconstruí tanto o Feng Shui que eu trabalhava, porque eu tinha que codificar para a pessoa, através de uma coisa que é uma cultura ancestral. O Feng Shui tem mil e tantas escolas, para a pessoa entender o que era aquele guá, para peraí um eu pouquinho. depois fazer a... Fala assim. É que o teu som tá saindo estridente, assim, não sei se é só para mim ou para todo mundo, porque daí eles não vão te ouvir e te entender direito. Vê o que tu pode melhorar. O som não tá bem? O som não tá legal, é?
O pessoal vê como é que tá o som para vocês aí, para o Flávio falando, ou eu falando. Quando ele Alguém comenta fala, aí pra gente. comenta aí, porque quando ele fala, aqui tá bom. Então, eu tenho que prestar bastante atenção para te ouvir, É, Sil. porque ele sai Ó, que meio assim pena. dentro de uma, parece dentro de uma lata, ó. Estão dizendo que tá bom, estou ouvindo bem. Ai, eu é que não tô. Aqui Eu ia também até está botar o bom. fone de ouvido, mas quando eu coloco o fone, eu fico meio esquisito. Eu não vou botar o fone, não. Ah, não, eu fico prestando atenção aqui. Eu tenho que ficar prestando bastante atenção no que tu fala, porque vem assim. Será que sou eu que tenho que colocar o ouvido, o aparelho no ouvido? Nunca precisei. Será? Acho que não Ó, precisa, o não. som da Silke está baixo e o dele está ok. Vamos ver aqui. Não, o meu está todo alto aqui. Está todo alto. Abaixa um pouco o seu volume, Silka. Ah, vou baixar um pouco o meu volume. Ah, baixar na saída do celular. Pode ser isso. Vê se melhorou, Sil. Está Aham, mais suave. tá mais suave. Ficou bom? Tá? Está dando eco. Ah, para ela tá vendo. Ó, para você que está dando eco, abaixa o teu aí, porque eu abaixei o meu, ficou bom, viu, Lúcia? Luciana, Que o bom. fone conectado. Aham, o dele. Ó, o meu melhorou aqui, quando eu baixei o meu aqui. O problema é que meu fone de ouvido só tem aquele de headphone, não tem um pequenininho, aí eu não vou colocar, não, fica desconfortável aqui pra gente na live. Agora, se estiver muito ruim o som, você me avisa. Mas Aí a então gente, senão, fala mais devagar, então, Flávio. melhorou. Melhorou, a Luciana melhorou. O meu também melhorou aqui, baixei um pouco. Deixa eu mudar aqui a posição, talvez melhore mais. Pronto, talvez assim fique melhor. Beleza? Aí, ó, Nós temos Luciana tá muita coisa falando para aqui. contar. Eu também, que quando eu coloquei a planta da casa embaixo da minha bandeja de água, nossa, né? Nossa, não, primeira vez que eu assisti a tua aula e eu vi que dava para ler a planta da casa como qualquer outro tema, sabe? Como qualquer outro Sim, tema, sim. eu me encantei. Daí eu fiquei atrás de você também, né? E daí eu vivia atrás dos teus textos, você lembra? Que eu queria os teus textos, que eu queria. Eu estava para lançar a terceira edição do meu livro, e eu queria Pois. colocar um texto teu, eu já queria mostrar para o mundo, digamos assim, né? Que dá para congelar planta de imóvel. E foi, tu viu, né? Eu mandei para você tudo lá Lembro. Sim. certinho e está na minha terceira edição. Quero colocar mais coisas ainda. Quero colocar constelação de planta, de casa, constelando na água, assim, uma constelação inteira, sabe? Como tem no meu livro, Sim, para mostrar que dá. sim. E, nossa, é uma grande abertura. Nossa, isso que tu trouxe para gente é uma É, grande abertura. Tem muitas pessoas ganhando com isso. É, os sim, problemas delas sendo sim, resolvidos, né? Mas fala um pouco você, porque sim. você é o dono da bola. Nada com isso. Então, pois quando traz a planta, essa parte visual, a gente dá uma autonomia grande para a pessoa se ver, né? É isso que a gente estava falando. Então, ela vê o seu movimento. E é interessante que nessa hora, o terapeuta pode ficar passivo. Ele pode entrar num estado de vazio sem precisar de intervir. E é aí que a coisa acontece, porque aí a pessoa, pelo olhar dela e a autonomia do que ela já viveu, não do que eu vivi como terapeuta ou como consultor de Feng Shui. Então a pessoa com a vivência dela olha para a planta e fala: realmente, olha, minha prosperidade está guardada no armário e Oh, eu estou lá na área de serviço. O que oh, significa isso para mim? Né? Então, pensa bem, ela mesma se vê. Eu não preciso identificar, não, que área de serviço significa serviço. Não falo nada. Se eu sou tão passivo, porque a minha ideia é essa mesmo, é dar autonomia para as pessoas terem a cura dos seus ambientes, da sua vida, de dentro para fora.
Não uma Já coisa foi. assim, pinta de vermelho a parede da entrada. Nossa, eu desconstruí isso demais, sabe? Porque o vermelho é para mim é uma coisa, para o Tibete é outra, para o chinês é Sim, outra, para a Silk é outra, né? Para o meu cliente é outra. Então isso foi muito bom para mim, assim. Foi, inclusive foi um desprendimento de um cargo que eu carregava meio pesado, porque eu tinha que dar conta do cliente com as minhas soluções. Não o cliente tinha que hum, dar conta da casa dele com o que tô ele enxergava e entendendo. conseguia fazer. Aham, tô Né? Assim, entendendo. foi incrível, foi incrível. E aí, inclusive, assim, quando eu comecei, eu entendi que eu não precisava nem te falar que o quarto era um ambiente que representava a área íntima da vida da pessoa. E o Sim. corredor representava uma área transitória, por exemplo, porque isso as pessoas viam. Então eu comecei a entender, eu falei, olha, então sempre o quarto representa essa área íntima, né? Faz sentido. Não que eu vim com essa teoria antes, ou seja, a coisa foi se criando a partir do momento que eu fui aplicando. E eu lembro muito bem que quando você pediu o texto, eu escrevi logo depois de uma constelação de ambientes presencial. E a partir daí começou a surgir o livro, que é hoje o livro de constelação de ambientes. Então eu te agradeço, você não deve saber disso, mas foi aí que foi o pontapé inicial para me escrever aquele livro. Hoje ele está um e-book, mas logo logo eu vou publicar ele como livro. Ok. E aí virou essa expressão do que a experiência trouxe na prática. E é interessante que cada cliente traz um novo olhar, né? Então traz uma aprendizado. É muito bom. Eu não preciso de ser sempre a pessoa que leva. Eu recebo também no trabalho, né? Isso dá uma gratidão muito grande também de trabalhar com constelação de ambientes. É Sim. muito interessante, né? E eu quando constelo planta de ambiente, eu tenho uns casos bem assim assombroso para contar, sabe? Vou deixar mais lá no É que meio legal. da live. Uns casos Ah, bem então tá bom. assombrosos, assim, bem interessante. Nossa, É, como que se mostra assim, né? Mas vou deixar o pessoal curioso. São dois casos bem assombrosos, assim. E eu gosto disso, dessa pesquisa, né? Para a psicóloga, está envolvida com fenomenologia o tempo todo, né? Então, para nós, sim, esse olhar é fácil, né? Olhar para isso, né? A gente sim. inclui, né, essa fenomenologia sem nenhuma reserva, né? Então, mas como quando nós escolhemos uma casa, um terreno, como você fala, né, já é uma escolha sistêmica, né, Flávio, como você costuma falar sempre, né? É claro. É assim, igual você falou, quando a gente já está nessa história da fenomenologia, né, a gente já entende que tudo acontece a partir de um ponto, mas o fenômeno ele é íntegro e ele é soberano em si. Mas, para aquele fenômeno ser soberano, ele tem uma base sistêmica, ele está inserido em um sistema. Sim, sim. E esse sistema vem desde que a gente nasce. Não tem como a gente não nascer. O nascimento nos transforma em um sistema junto com a nossa família raiz, junto com o nosso corpo, que é a nossa casa. Então nós temos um sistema, né, um organismo. E aí isso é uma casa. Quando a gente começa a entender isso, ter essa consciência, lá pelos 6 anos de idade, a gente fala, pô, eu tenho uma casa. 6 anos de idade, a gente começa a ter noção espacial. Mas no embrião, a gente começa a ter noção de movimento de vida. Então, o embrião é uma casa que a gente já expressa a vida desde o embrião. O embrião é o primeiro abrigo dessa nossa expressão vital. E ali, a gente já está sendo influenciado pelo nosso sistema raiz, que a gente veio. Onde tudo começa, né? Assim, a gente sabe, papai e mamãe. É onde que tem a possibilidade da gente ter esse movimento de vida com esse corpo, com essa casa. E quando isso acontece, a gente começa já a ter as influências. Quando a gente vai escolher um lugar para morar, quando a gente vai alugar um espaço, quando a gente vai fazer um vínculo com alguém, tudo que a gente viveu desde o embrião
vai influenciar. Sim. Então, a escolha da casa tem influência com a minha relação com o papai, com a mamãe. A mamãe, Você quer saber uma coisa? Eu constelei uma moça no Japão esses dias e ela precisava de constelar 3 ambientes. Um que ela devolveu para o banco no Japão, que ela não estava conseguindo pagar. Por isso ela estava deixando o Japão e vindo morar no Brasil de novo, depois de 30 anos. E ela é casada com filhos e tal. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Então, constelei em um papel só a representação gráfica dos 3 ambientes. Uma proporção aleatória, claro, sim, porque o sim. ambiente não precisa ser representado com aquela fidelidade, porque ele é uma âncora de informação. Sim. E aí, quando ela olha para o papel e vê a informação ali, lá no Japão, ela mesma codificou para ela mesma o que aquilo significava, de acordo com o que ela traz desde o embrião. Quem Oh, sou eu para então falar com ela assim? ela regrediu ali, já Ela trazendo falou toda essa comigo assim, memória. porque o que aconteceu? Eu coloquei na constelação, pedi para ela 3 âncoras, pedi para ela inserir as âncoras, e foi pai, mãe e ela. Para começar, porque a questão era, eu preciso voltar para o Brasil e vou morar com a minha irmã. E o meu pai é a única pessoa da minha família que ainda está no Brasil. Aí eu fiquei com essa coisa na cabeça. Eu falei, ela não falou da mãe. Falou do pai e falou do ambiente. Eu falei, então eu vou colocar o pai, a mãe e ela e a questão para ver o que acontece. Quando coloquei isso, de cara ela já veio com ancestralidade e a não o patriotismo, que ela não sabia realmente se ela era do Japão, do Brasil. Então ela se colocou a âncora dela entre os ambientes. Ela falava que estava perdida na constelação, entre ambientes, e o pai no Brasil olhando para fora da planta. E aí, a partir disso, ela falou, Flávio, eu não me sinto em casa em lugar nenhum. Esse é o meu problema. Mas a questão, sabe qual que era? Não era nem voltar para o Brasil. Ela falou comigo assim, eu não consigo arrumar a minha casa. Eu falei, ixi, essa questão não tá muito rasa. Tem alguma coisa por trás disso. Pensei, né? E a constelação mostrou. Eu não sou investigativo, mas mostrou o quê? Que ela não arrumava a casa porque ela não se sentia em casa em lugar nenhum com ela mesma. Porque Ah, ela não tá. se sentia nem japonesa nem brasileira. Como que Olha. uma pessoa que não se sente uma nação, não se sente parte de uma nação, vai se sentir em casa com ela mesma, Silvia? É impossível. E o final da constelação, sabe o que foi? Olha só que louco. A gente botou lá as âncoras e ela botou uma bolinha de gude, a gente chama de gude, aquela bolinha de vidro transparente. Eu falei, pega um objeto agora e coloca para ser inserido no campo. Ela pegou a bolinha de gude, uma bolinha redonda de vidro, e botou. E rolava a bolinha. Aí eu botava, ela rolava a bolinha. Eu falei, sabe o que é isso? É a sua solução da questão. Aí ela falou, mas ela movimenta. Eu falei, você não pertence a lugar nenhum. Sabe aonde você pertence? A você mesma. Ah, Quando eu falei isso, aí caiu todas as fichas. Ela começou a chorar e chamar o avô e a avó e botar no campo. E entrou os ancestrais todos. Por quê? Porque quando ela tomou posse dela mesma, ela começou a se sentir em casa com ela mesma. E aí desenrolou todo o movimento. sim. E eu não precisei de fazer mais nada na constelação. Foi mais fácil Então, tomar assim, decisão. Foi mais fácil aí tomar o que aconteceu? decisão. Volto para o Brasil, ela falou assim, agora eu vou voltar para o Brasil leve. Uhum. Porque realmente o apartamento ela não tinha conseguido pagar com o marido dela lá no Japão. Ela estava devolvendo para o banco. Ia voltar para a casa da irmã. E a casa lá ela era alugada. Então ela falou, agora eu consigo voltar para o Brasil mais leve. E ela, então, não sei, na verdade, eu não consigo, eu não, assim, não sou de pedir feedback para cliente, para paciente, né? Eu gosto que eles façam isso naturalmente. Eu não conversei com ela depois disso, isso tem mais ou menos um respeito, mas eu não sei se como que ela foi o processo de volta, né, para casa. Mas na hora, ela falou assim, agora sim eu consigo tomar decisão leve. E foi emocionante. Por quê? Porque constelamos 3 ambientes
dois no Japão e no Brasil ao mesmo tempo. A questão Hum, era não conseguir arrumar a casa porque ela não se sentia pertencente da própria vida. Aí eu falei, não, que aprendizado. Então, assim, é, a é muito planta, aprendizado. ela traz o universo, né? Não tem como a gente falar, aí, esse vai dar assim, vai ser assim. Eu nem sei como é que eu vou representar a planta. Eu até peço para o cliente, vamos, o que você quer constelar? Ah, eu quero constelar isso. Eu falei, mas qual que é a relação com o seu ambiente, com a sua casa? Ah, porque eu não consigo arrumar a casa. Ah, então eu vou desenhar aqui uma cozinha. Qual mais ambiente? Um quarto? Ah, um quarto. Tem hora que eu faço só bolinhas uma do lado da outra. Tem hora que eu Hum, faço a planta octogonal. Tem hora que eu uhum, faço um quadrado e um círculo e peço para o cliente nomear os ambientes, porque um círculo significa movimento, um quadrado é estático. Então, assim, eu dou autonomia para a pessoa, para ela colocar informação no campo e ela mesma enxergar. Isso é muito bom, sabe, Silvia? Porque não tem uma regra. Assim, eu falo, sempre vou desenhar desse jeito. Sempre tem é, que ter a porta de entrada, eu, né? Não tem eu, isso. pois então, eu também antes fazia tudo direitinho, né? Uma planta, é, então a cliente mandava a planta para mim, né? E, e eu também eu queria, assim, no começo, que fosse tudo certinho, com janela, porta, corredor, sabe? Com o tempo eu vi que nada disso precisava. Mesmo hoje mesmo eu fiz uma constelação com planta, que eu fiz uns rabiscos assim. Só que eu constelo, eu ponho embaixo, sabe? Da minha bandeja de água, Sim, sabe? Eu sim, constelo com água, né? sim, Tudo que eu faço é com a sim. água, né? Não sei mais nem constelar assim de mesa. Bonecos de mesa eu não sei mais. E já não, nem tenho mais esses bonecos. E daí eu coloquei. A pessoa disse que tudo lá é demorado para arrumar na casa. O pedreiro demora, daí não vem, o torneiro carpinteiro vem, não vem. Daí, só que eu olhei para um objeto ali que eu tinha, né, um representante, que tinha a expressão da boca, só a boca. Daí eu coloquei no campo da água e daí correu para a churrasqueira. Mas eu sabia que não era coisa de comer, que aquilo ali era uma coisa mais emocional, aquela boca ali, né? Eu disse, vocês conversam Uhum. muito na churrasqueira? Ela disse, tudo que a gente faz é na churrasqueira. E, e daí ela começou a lembrar coisas que eram ditas há 30 anos atrás, coisas dolorosas, de parente, de perdas, de dor, né? E ela estava carregando tudo isso. E quando ela começou a largar isso, né? A boca saiu dali e foi para fora da planta, como indo embora. É, Que fluiu, né? legal. Como aquela dor Sim. ali que estava estagnada, que não tinha movimento, e ela simplesmente correu na água e foi para fora assim da planta, não estava mais dentro da planta, né? Mas eu quero contar ainda dois casos. Deixa eu só esperar tu contar mais umas tuas aí, que eu quero contar dois casos de assombração. Dois casos de coisa Ah, que legal. bem de ancestralidade, assim, sabe? Que E bom, que bom. mas eu constelo tudo com a planta embaixo da água. Eu tenho esse esquema, né? Assim como tu tem o teu esquema, né? Eu tenho o Sim. meu. Mas a gente se achou, né? Eu tenho o maior carinho por você, porque você despertou isso em mim, né? E nunca mais parei. E eu percebo que, principalmente para o. Quero reforçar isso, sabe? Principalmente para o cliente visual, parece que ele se Sim. conecta mais, sabe? Do que uma Uhum. constelação sem a planta. Mas isso é um cliente Uhum. especial, né? É um cliente que não é Sim, auditivo, ele é mais visual. E sim. eu percebo que ele se conecta mais à planta, principalmente nessa questão mesmo de herança, de reforma, de venda, né? E eu percebo que tem Uhum. uma fluidez, assim, do jeito que eu trabalho, né? Eu sei que tu Uhum. trabalha com o conhecimento do Feng Shui, né? Eu não tenho esse conhecimento.
Então, eu vou mesmo só pelos parâmetros das constelações familiares mesmo, sabe? Vou por esses padrões, por essas... é, como você diz, né? Você escolhe um terreno, uma casa, e ali já está todo o teu sistema escolhendo aquilo, né? Da mesma forma que É, as coisas começam a desandar quando você não honra, né? Os teus ancestrais, né? Quando você exclui ou nega a sua história, então a sua casa também fica estranha. A sua sim. casa interna, É, de dentro para eu fora. lembro que, pô, é verdade. E é isso que você está falando, é interessante, porque é esse link do micro e do macro, né? Então é de dentro para fora. A casa é de dentro para fora. Olha que legal, que frase bonita, né? A casa nasce da gente, né? Da nossa expressão. E eu tô lembrando aqui, uma vez eu constelei uma clínica de terapias era um espaço alugado. E o proprietário deixou lá um cômodo fechado, com parede fechado, colocou tijolo na porta e era um depósito do antigo dono. Ah, E esse lugar foi o lugar da missão, aonde a âncora da missão foi colocada pelo cliente, a terapeuta. ah, E a é? terapeuta não sabia qual caminho seguir. Esse que era o problema da constelação. Onde que eu vou? Eu deixo o lugar. Então, assim, no lugar, a missão estava fechada, aprisionada. Olha, E tinha um vínculo com o dono, o proprietário. Então, o proprietário foi colocado no campo nesse momento, que eu não coloquei antes, mas não tinha nenhum vínculo com ele diretamente. Era uma história do proprietário. Nós não entramos na constelação. Quando acabou a constelação, a moça pediu permissão para o proprietário para abrir o cômodo e fazer circular ar, fazer que o cômodo fosse vivo também, porque era ali parte do dentro da organismo constelação, ali dentro da constelação que você estava desenvolvendo. dentro da constelação. Mas aí o proprietário falou: eu não tenho problema com isso, isso é um problema seu, isso tudo na constelação. Aí terminou a constelação, deu uma semana, o proprietário pediu para ela fazer uma reforma no imóvel e que ia descontar nos aluguéis. E aí ela pegou e, com essa reforma, quebrou a parede que estava tampada e a janela do cômodo, fez o cômodo ser vivo no ambiente. E aí depois é engraçado, ela é minha cliente recorrente. A gente já constelou algumas vezes. E aí ela mudou de lugar, né? Alugou uma outra clínica bem maior. Ela me ligou feliz, falou: assim, não acredito, tô saindo daquele lugar. Depois que ela abriu o cômodo, depois que ela deixou o cômodo ser parte, incluiu. Então o que aconteceu? Ela Sim, incluiu estou a missão entendendo. dela que estava aprisionada com o processo. Sim, sim, por isso que foi ali Isso tinha naquele vínculo, quarto dele, que tava, por isso que foi foi ali no naquele quarto. quarto específico ali para ela pra acordar. Isso, justamente. E aí ela não conseguia lidar. Não, esse aqui é só um quarto, tá fechado. Eu falei: é um quarto fechado, tá tudo bem. Aí distribui as âncoras e tal, e essa ela colocou no quarto, era a missão dela. Aí ela falou: nossa, minha missão tá lá. Eu falei: o que é esse quarto? Esse quarto é fechado. Eu falei: bom. Então vamos botar então o proprietário, que ele que fechou, né? Aí começou, né, o processo. Então, aí ela, então, depois que abriu o cômodo e tudo, ficou leve para ela tomar a decisão. Então, como que, mesmo sendo um lugar alugado, Silvio, a gente escolhe os lugares, Sim, lembra sim. da nossa conversa inicial? Com Aham. essa base sistêmica. Então, ela não foi lá por acaso. E meus Não. clientes de Feng Shui tradicional também, porque quando uma família escolhe uma residência, ela está levando um padrão sistêmico. E o Feng Shui vai ser aquele igual da casa anterior, se o padrão for permanecer no sistema. Então, Hum, normalmente, aquela estrela do Feng Shui que fica na posição adequada ou inadequada costuma repetir na mesma família em ambientes diferentes. Por ah, quê? Porque repete. essa família leva como se fosse o baguá dela, o brasão dela, que é o sistêmico. E o Uhum. Feng Shui não é olhar para a vida através dos ambientes, igual a gente faz na constelação de ambientes. Então isso se desvenda. Só que o Feng Shui tradicional é muito cálculo. Nossa senhora, é cálculo demais.
Então, quando você bota a constelação para as âncoras, fica mais leve, né? Até para o cliente ver e falar, olha, eu estou enxergando isso, eu estou vendo aquilo. E eu quero te parabenizar, porque na água você deu vida para a constelação de Apientes, que deu vida para o Feng Shui. Os bonequinhos andando na planta é incrível, porque É, você pode, inclusive, entender essa transição que acontece, sim, sim. espacial Sim, e sim. simbólica, né? A Isso pessoa me. sai da churrasqueira, vai para a churrasqueira. Sim, sim. Agora, isso está me fazendo lembrar de uma constelação que eu fiz, que a moça ganhou uma casa grande. Só que, de sobrado, assim, né? Só que eles não tinham, os herdeiros, não tinham mais, não tinham condições de manter a casa, fazer reparos na casa. E a casa era grande. Daí eles não sabiam se vendiam a casa ou investiam na reforma da casa, mas eles não tinham dinheiro para investir. O certo era vender. E Sim. era um dilema. Daí eu entrava o pertencimento. Ela disse, mas a gente vai vender a casa, que era do meu avô, que ficou para o meu pai, que ficou agora para nós. Daí eu disse assim, eu vou colocar o teu pai e o teu avô aqui para ver se eles querem, o que, que eles querem que vocês façam, vender ou reformar. Daí eu coloquei venda e reforma. Daí os dois foram direto para a venda, grudaram na venda. Daí eu disse, olha, tá vendo? Eles estão permitindo você vender esse imóvel. Porque eles não tinham condições, eles iam fazer empréstimo para arrumar aquela casa, né? E então, coloquei ali o pai o avô, e eles grudaram na venda. Nossa, o peso, saiu um peso dela, porque não queriam, né, vender, aquela questão do pertencimento, né? Será que vou continuar pertencendo ou vender o que era do meu pai? Aquela coisa inconsciente, né, do pertencimento, né? Sim. Então, as minhas constelações são bem voltadas, mas também acontecem umas coisas bem estrambólicas, assim, como você contou da, daquele quarto fechado, né? Essa coisa Uhum. sistêmica que a gente carrega para os ambientes, né? Vai trocando de ambiente, mas vai carregando, né? Não é mudar de casa, né? É mudar alguma coisa interna. Essa coisa interna aí, eu considerei uma moça que foi morar na casa da mãe e abandonou o apartamento dela. E ela disse que não estava confortável de morar com a mãe, né? Ela já acostumada a morar sozinha, mas não se dava mais ali dentro do apartamento. Daí ela disse, não, eu quero constelar o apartamento, porque o apartamento é coisa ruim, ela assim, né? Isso tá bom, me manda a planta. E, e daí eu coloquei o bonequinho, foi direto pro quarto. Daí eu disse, o que acontecia no quarto? Ela disse, sempre muitas brigas. Meus relacionamentos, sempre muitas brigas, muitas brigas. Quer dizer que ela transferiu o apartamento coisas internas dela. Daí, quando eu consolei as coisas internas dela, dos relacionamentos, ela disse, agora eu posso voltar para o apartamento, estou me sentindo bem. Então, Olha, aquela coisa, né? olha. Interna, né? E ela achava que era o Sim. apartamento. Ela transferiu para o apartamento, mas era coisa interna dela, né? Então, mas a porta de entrada foi assim, né, Flávia? A porta de entrada dela olhar para ela, ela usou o apartamento como caminho, né? Então, eles fazem essas escolhas, nossos clientes, e a gente diz sim, vamos ver isso, sim, vamos ver isso, né? Mas foi a porta de entrada dela para ela olhar para dentro dela, que não era nada o apartamento, era coisa que ela tinha que resolver dentro dela, né? Coisas antigas dela. Então, mas ela usou a planta de apartamento para olhar para ela, né? Que assim ela conseguiu olhar para o quarto. Através da planta, ela conseguiu olhar para o quarto. Então, foi o jeitinho que ela encontrou de resolver as coisas pessoais dela, né? Então, eu acho assim que isso que você trouxe para a gente é uma qualidade de vida, sabe, para o nosso cliente que escolhe essa opção de constelar a planta para chegar até dentro dele. Escolhe a planta para chegar Que até dentro lindo, dele. É cara. um caminho, né? Que lindo Então, ouvir isso, porque, assim,
tanto de autonomia que você dá para o cliente com essa metodologia da planta, para ele olhar para a sua cura, para a própria cura. Né? Você sempre fala em terceira pessoa, então o cliente viu, ele usou o quarto. Então, assim, o terapeuta não precisa de levar esse cargo pesado de ser o solucionador do mundo, de ser Não. o salvador da pátria, né? Então, nas constelações de vida, a gente vê isso na hora. O cliente se vê, ele vê a sua vida. E só ele pode dizer, inclusive para nós, o que acontece. A constelação é do cliente. E quando a gente faz essa constelação dos ambientes, né? E a pessoa enxerga que ela está naquele lugar, naquele momento, e a questão está ali também, em um outro ponto de vista, é incrível, né? É incrível porque a vida muda a partir do olhar para o ambiente. E quem pode falar isso? Só o cliente. Às vezes ele não vai precisar de olhar para o ambiente, ele vai precisar de olhar para a empresa, ele vai precisar de olhar para a saúde, vai num nutricionista. O que eu quero dizer? A vida é uma grande constelação. A vida nos traz, todo momento, tudo que somos sistemicamente. E tem Eu acho vários você caminhos para isso poeta. acontecer. Flávio, às vezes eu acho que você é poeta. Não, o Flávio fala tanta coisa, ele puxa para uma questão poética. Eu sempre vejo, não, ele está poetizando aí. É verdade, é porque a vida é uma poesia, né, Cico? Mas é assim, é isso mesmo, porque a gente vive a constelação, né? Ali é só um frame do filme, né, do enredo todo. E cada um tem o seu jeito de ver, né? Essa técnica é muito potente mesmo. Mas tem gente que vê por ela, tem gente que vê por outras. Então tem vários caminhos. A gente Tem. tem que dar essa liberdade para as pessoas. A gente não pode. Eu lembro que quando eu era mais novo, era tudo Feng Shui. Não, tem que ser Feng Shui, não, é Feng Shui. Né? Assim, acabava sendo até um pouco chato as pessoas. E a gente sabe que cada um tem sua autonomia de ver a sua solução, sua cura, seu processo. Né? Em casos, inclusive, profundíssimos. Uma vez eu constelei uma casa e as pessoas não queriam ir para lá porque tinha acontecido um suicídio. Uhum. E aquilo deixava as pessoas, suicidou, tem um espírito ali, então vamos constelar isso. A história toda era a não inclusão do destino do outro, nem era da pessoa que tinha suicidado, era a Hum, não inclusão da possibilidade do outro ter o destino dele. Como que hum, eu posso falar, não, essa pessoa não poderia ter suicidado, vamos pegar ela aqui, vamos trazer ela de volta, ou qualquer coisa que seja, né? E isso aconteceu lá na constelação. Quando a família viu isso, na mesma hora o ambiente voltou a ser não assombrado. Porque a hum. assombração estava dentro da visão deles. Foi uma constelação coletiva. Eu faço constelação também com a família inteira sentada no sofá. Aí a gente coloca no Zoom assim, a tela da planta e eu vou colocando os ambientes. Você quer colocar a sua âncora onde? A sua âncora onde? Então eu faço, às vezes, constelação coletiva de ambientes online, né? E essa foi uma delas. Então o ambiente passou a não ser mais assombrado, que era um ambiente de herança. Né? Então, assim, é interessante isso, né? Porque que dia que eu ia, assim, por mim mesmo, entender o processo sistêmico dessa família? Eles entendem, né? Eles sentem, né? Eu só acompanho, né? E é uma honra, né? Uma aprendizado. Sim. E, e, assim, como que nesse ponto dos ambientes, as pessoas acabam se enxergando como ambientes. E eu não preciso também de falar nada. Por quê? Porque quando a gente vê que a pessoa leva com ela essa questão com o suicídio, ela vê que, na verdade, isso é uma projeção dela para o ambiente. É o que você falou. Na verdade, não é o quarto que é o problema, Não, é o ele não é. processo de vida dela, né? É. Dos Uhum. relacionamentos, tudo. É, Né? isso era o Então, é processo bem interessante. dela. É. Mas daí tem outro caso, Flávio, que também é uma casa grande e o casal se separou. E, e ela ficou com a casa. E ela não conseguia vender a casa. E a casa estava bonita, tudo, preço bom, porque ela queria vender a casa muito grande, um elefante branco, né? E ela queria para um apartamento pequeno.
e não queria mais estar limpando aquela casa, né? E cuidando disso. Ela queria um apartamento pequeno, ela queria viver bem simples. E daí ela me mandou a planta, uma planta muito bem feita, sabe? E daí a primeira coisa que eu vi na tela mental, um cavalo. Como eu sou obediente, né? Quando vem as coisas na minha tela mental, eu sou muito obediente, nem questiono. Eu fui lá, peguei um cavalo, coloquei na água e o cavalo foi assim para o canto assim da casa e logo eu vi um outro personagem. Eu coloquei também na água ali, né? Na planta. Daí eu disse, o que isso te faz lembrar? Ela disse, nossa, esse terreno é da família do meu marido. E ali tinha cavalo, ela disse. E eu disse, pois é, está tão presente essa memória nessa casa, né? E nós estávamos constelando a venda, né? O que te impedia a venda da casa? E, resumindo, era memória do marido, da infância, da família. Então, aquilo prendia. As pessoas iam lá para comprar, mas não se achavam no direito de comprar aquela casa, porque estava cheia de memória do marido dela, da família dela, aquele terreno. E ali tinha cavalo. Ela disse que ele brincava com os cavalos ali, né? E daí a gente fez as falas sistêmicas mesmo dentro das constelações, né? Pedindo que ele liberasse para que ela pudesse vender a casa, para que ela pudesse seguir a vida dela, assim como ele já seguiu a vida dele, mas ela estava presa naquela casa e ela queria buscar outras coisas, né? E foram feitas palavras ali dentro, que a gente conhece dentro das constelações, e foi liberando ali. Daí eu coloquei, ela disse, ó, tenho dois interessados, mas não se chegam. Daí eu coloquei os dois interessados, daí se chegaram na casa, começaram a olhar a casa por dentro, sabe? Os bonequinhos começaram a andar ali. E eu disse, Olha que olha, legal. alguém vai comprar essa casa. Então, tu vê, né? Foi a porta de entrada dela pedir permissão para o marido para vender aquela casa, que ela precisava vender aquela casa, que ela queria seguir o destino dela, assim como ele seguiu, né? Já estava com outra família, em outra casa, né? E ela morando ali. E ela não queria mais aquela casa enorme, né? Onde criaram os filhos, né? Então, assim, vem umas imagens, assim, antigas do terreno mesmo, né? E ali o terreno já tinha uma casa. E o que veio? Veio a imagem do terreno com cavalo, que tinha cavalo ali. Então, é a porta de entrada, né? A planta acaba sendo a porta de algo para olhar para dentro de si, ou do seu cônjuge, ou de sua família, enfim, né? É uma porta de entrada. É uma ferramenta maravilhosa, como eu te disse. A hora que eu vi você constelando planta, eu me interessei, eu disse, nossa, eu corri atrás de ti, né? Artigo, vamos, me manda artigo que eu quero colocar no meu livro, no terceiro livro. Estou lançando minha terceira edição e preciso ter essa novidade aí no meu livro. Ainda estou em cima de ti, né? Ainda de vez em quando peço uns artigos, uns flyers com a sua poesia, né? Porque eu vejo que você faz poesia mesmo, quando você fala de constelar ambiente, né? Eu vejo que você faz poesia, romantiza bastante, assim, deixa a coisa mais linda ainda que é. Obrigado, valeu, sim, é uma honra ouvir isso. Eu sinto isso também, assim, eu faço um movimento muito leve comigo mesmo quando eu estou falando de constelação, quando eu estou abordando esse tema, quando eu estou nessa vibração, né? Até as pessoas falam assim, mas você é o tempo inteiro constelador, a gente é muito mais do que constelador, né? A gente traz muito mais do que isso no dia a dia, mas quando a gente se liga ali, por exemplo, na hora de receber um convite desse, tá? Assim, as coisas brotam, né? Assim, a emoção fica à flor da pele. E saber que como que essa ferramenta é importante. Né? Igual você Sim, falou, é um olhar para o universo. é, Se a gente pode olhar para uma célula nossa e ver toda a informação do universo, aqui, geometria e tudo, né, que a gente sabe, olhar para a planta é a mesma coisa. É olhar para tudo, é olhar para a geometria da gente, da nossa expressão. Então, quando a pessoa olha, ela se desvenda, né? Ela olha e ela se vê ali.
E isso é incrível. Quando a gente está na constelação, conduzindo a constelação, isso acontece, né? Essa epifania do cliente, a gente fala, nossa, que honra. Porque realmente, com o Feng Shui, rolava uma dependência terapêutica, porque eu tinha que inserir um objeto que eu sabia o que significava e fazer a manutenção, porque de tempos em tempos aquele baguá muda. Se a pessoa reforma a casa, o baguá muda. Se muda, fecha uma janela, o baguá muda. Então rolava uma dependência. Com a constelação de ambientes, o processo é muito mais profundo, porque as estrelas do Feng Shui, elas se intercomunicam de acordo com o que a pessoa vê. Eu não preciso de ficar falando. Então, assim, já tem uns 4 anos e meio que eu estou aplicando isso. Cada dia mais é aprendizado, né? Assim, já tinha 18 anos de Feng Shui, já fazem quase 22 anos de aplicação de Feng Shui tradicional, mas a constelação de ambientes com Feng Shui sistêmico ganhou meu coração. E eu, assim, faço isso assim, com uma dedicação imensa. Eu faço atendimentos online. Inclusive, queria fazer um convite. Posso? Ai, Posso fazer um convite? também vou Vai fazer uma. começar. Eu estava até dizendo, Ah, vamos falar que a gente dá curso de constelação na isso, planta, que você dá de um jeito do outro. Vamos falar do nosso trabalho, que a gente gosta de fazer tanto. Vamos sim abrir oportunidade, porque já tem gente perguntando aqui, sabe, Flávio? Se nós damos ah, é. cursos. Sim, já tem gente perguntando. Nós damos curso, sim. Ele dá de um jeito do outro, mas é tudo planta de imóveis. Né? Já que estou falando, o meu vai abrir inscrição agora, semana que vem, constelação na água, com plantas de imóveis e com constelando animais também. E fala do teu curso também. Você é o meu mestre, aprendi contigo. Fui para a Oh, que vida das ótimo. constelações na planta contigo. Que bom, Silvia. Fico muito honrado, viu? Então, eu também faço atendimentos, tá? Faço atendimentos online, é o meu foco hoje, são os online. Eu faço cursos presenciais, mas estão parados. Mas estou fazendo uma formação também online. Já estamos na quarta turma, já são mais de 60 consteladores de ambientes formados, tá? Logo, logo eu Oh. vou abrir o curso. Vai ter logo, logo a formação novamente. Ah, Mas eu queria fazer um convite que amanhã eu vou abrir as inscrições para uma jornada do movimento sistêmico dos ambientes. É uma jornada que vão ser mais ou menos 7 a 5 dias de lives todos os dias, com desafios para você fazer em casa e transformar a sua casa. Então vai acontecer em breve, amanhã começa as inscrições. Quem não me segue, bio.constelar, que aí eu vou deixar lá as informações do link, né, lá no link da bio, para você fazer sua inscrição na jornada. Tá? Eu queria agradecer mais uma vez assim, o convite da Silca. Quando eu fiquei ciente de tanta de experiência, de tanto de conhecimento que a Silca tinha, eu virei seguidor dela automaticamente também. Então, tudo que a Silca coloca, as páginas dela, eu estou circulando, né? eu Estou estou sempre vendo eu estou também sempre essa te troca. acompanhando, sempre aprendendo e estamos aí nós dois, né? Dando curso de constelação na planta, cada um do seu jeito, e nós somos amigos e companheiros sempre. Isso aí, Silvio. Que bom, uma honra, viu, querida? Um dia nós vamos fazer um presencial, nós vamos fazer uma vivência presencial, igual você me convidou uma vez. Aí eu não deixei esse convite de lado ainda não. Um momento bom a gente vai se encontrar. É Vai ser uma verdade, é honra. verdade. A gente já está se namorando faz tempo, né? Meu Deus do céu. É verdade, verdade. E, Olha, mas foi é porque muito a bom. Queria gente. agradecer também todo mundo que está aí, né, Silvio? Queria fazer assim, Verdade. que deixou seu tempo, disponibilizou o tempo para estar aqui com a gente. É muito bom, né? Assim, faz sentido essa pergunta, né? Essa troca, né? Sim, sim, essa troca e para a gente poder levar para as pessoas que estão interessadas e avançar mais nos conhecimentos, né? Que nós temos essa ferramenta aí, tá? Para escolher aí, né? Que estamos oferecendo curso, damos curso de constelação na planta, cada um do seu jeito,
mas chega tudo na compreensão e na liberação do nosso cliente. É isso que a gente visa, né? É o bem-estar do outro, né? Então, acima de qualquer coisa. Mas eu queria contar agora uma coisa de uma constelação que eu fiz, que é bem fantasma, assim, sabe? Bem fantasma. Foi assim, ó. Que tá vindo dois assuntos na minha cabeça ao mesmo tempo. Estou escolhendo qual que eu vou contar, que é mais curto. Vou contar mais curto. Boa. A cliente estava esperando o prédio dela ficar pronto. E porque ela se separou do marido, então ela ia ganhar um apartamento. E ela estava morando na casa da mãe e era bem ruim, porque era muito longe do trabalho dela e esse apartamento já foi escolhido, que era do lado do trabalho dela, né? E esse prédio não ia para frente, não saía, não entregavam, sempre tinha complicação. Daí ela disse, vamos olhar para esse prédio. Eu disse, vamos, se o campo abrir, se trazer a mensagem, é porque então é permitido, né? E daí eu coloquei o prédio e atrás do prédio saía assim como uma sombra. Daí eu peguei um boneco para representar a sombra. A sombra, ela estava ali, naquele prédio, aí, naquele terreno. A sombra, a proprietária do terreno, estava ainda, a consciência dela estava ali ainda. A consciência dela. Ela ainda vivia ali como se fosse o que me via na tela mental, é como se fosse um plantio ali no terreno. E ela ainda estava ali, a consciência dela. E daí eu pedi assim, fale com essa consciência que hoje existe um prédio e que muitos moradores estão esperando a liberação desse prédio para morar, né? Eles estão tendo muitos gastos em aluguel, podendo já estar dentro desse prédio. Que ela liberasse o prédio para os moradores. Se ela podia liberar os prédios. E daí ela falou ali com o bonequinho se afastou do prédio. Foi para fora, como que entendeu e foi embora. Só que daí, logo entrou uma outra consciência e eu coloquei um bonequinho e daí eu disse, quem é essa consciência aqui para você? O bonequinho. Ela disse, meu marido. Daí a sombra voltou. E a consciência mortinha, digamos assim, para o pessoal entender, que a consciência vivinha, que era o marido dela, se conectaram para amarrar o prédio, digamos, para não evoluir. Ela tinha esperado que aquele terreno fosse para os netos, ela tinha um plano, a dona do terreno, e não aconteceu assim. E o marido dela não queria que ela fosse para aquele prédio, queria que ela continuasse com a mãe, morando com a mãe. Daí eu disse, fala com o seu marido, né? Aqui com esse bonequinho. Diz para ele assim, por favor, me libere para eu tocar a minha vida, assim como você tocou a sua. Deixe com você o que é seu, e aquelas conversas todas de relacionamento, né? Daí todos os dois se afastaram. Tanto a consciência antiga lá, dona do terreno, quanto a consciência do marido vivinho se afastaram. Eu disse, olha, que eu acho que melhor ficou, né? Melhor ficou. Daí ele disse, bem, vamos ver se esse prédio vai para frente, né? Mas não, logo o prédio se desenvolveu e ela pôde ir lá morar. Então, olha ali o que traz, né? A egrégora, a ressonância das coisas, né? Que a gente não sabe o tanto quanto que era aquela consciência que era dona do terreno, né? Porque ela estava ali, né? Porque ela estava ali ainda, né? E se conectou com a consciência do marido que não queria ir para frente. Quer dizer, ela teve-se que despedir do marido de uma maneira respeitosa entre eles, né? E daí houve a desconexão entre a outra memória antiga ali do terreno com a do marido. Agora, vai entender tudo isso, a profundidade, da onde vai tudo isso ainda.
E isso aí Justamente. fica por Deus, né? Fica por Deus. A A gente gente não tem fica com os noção. resultados. A gente fica com os É, resultados, justamente. né? E o restante a gente deixa por conta de Deus, né? Então, mas ela logo foi morar nesse prédio. Então, tem umas coisas assim que a gente vai relatando. Eu tenho bastante coisinha assim, sabe? Mas a gente aprende, né? A gente aprende como a gente Sim. percebe que nós repetimos padrão, porque a minha constelação é bem dentro das constelações mesmo, sabe, Flávio? E mas a gente fica com os resultados, né? Justamente, a gente não sabe tanto de vínculo que a gente tem, né? Você vê, a moça estava vinculada com a proprietária do terreno sem conhecê-la, possivelmente, né? Então a gente não sabe quando a gente faz uma escolha o tanto de vínculo sistêmico que a gente faz invisível, claro, Invisível. que a gente não vê e que a gente Isso não mesmo. entende. E não entende. E se tentar entender é sem fim. Então, a gente vive aquele vínculo na vida. Por isso que a gente escolhe morar nesse lugar, que é proprietária. Isso é um processo de vida da proprietária? Não. É um processo de vida meu que se vinculou naquele sistema que existia essa proprietária. Ah, Sim? então eu mudei a proprietária? Não. Eu mudei o Não. meu vínculo com a proprietária. E aí sim a coisa se desvencilha, porque uma colher que cai no chão muda as estrelas de Saturno. Por Isso. quê? Porque um vínculo mudado na vida, gente, muda o sistema inteiro, Muda. muda tudo, Uhum. né? Então, o meu olhar sobre aquilo muda tudo, né? Sim. Isso é interessante, igual assim que eu falo, a gente não faz ideia do tanto de vínculo que a gente tem, né? E de Sim. como que a vida muda quando a gente olha para casa, quando a gente olha para os ambientes É. profundamente. A Seria gente assim se olha, multidimensional. Seria assim algo é multidimensional. multidimensional que a gente fica olhando, acolhe, né? E veja como a gente é pequeno diante de todas essas grandezas, esses vínculos ocultos que a gente acaba não sabendo. Mas o que que a gente fica? É A gente isso. fica com o resultado, né? E Isso. principalmente como ela daí se desligou, literalmente, né? E o marido também se desligou dela literalmente com esse movimento, né? Sim. Que legal, que incrível, né? É muito bom, é muito aprendizado, né? Muito E sim, aprendizado. tem essa coisa de constelar terreno e casa, é um aprendizado muito lindo e que nós devemos levar para frente, porque está trazendo muito bons resultados para questão de herança. E, nossa, e coisa de herança antiga, assim, né? Desde o tempo dos escravos, né? Então, tudo Sim, isso se mostra dentro de uma constelação com planta de casa, de terreno, né? E eu entendo assim também, sabe, que como eu sou professora desde sempre, né? E eu sempre cuidei essa questão do visual, né? O meu aluno precisa ver, né? Sentir, ouvir, né? Então, a planta da casa, nossa, eu acolhi, né? Eu disse, opa, vem cá, vou usar esse negócio aí, né? Porque é o que às vezes o nosso cliente precisa. Então, isso não é modismo, né? sim. Eu me lembro que quando eu comecei com as constelações na água, eles achavam que era modismo. Isso é modismo. Vamos ficar só com o essencial. Claro, com o essencial, continua com o essencial, né? Então, mas não é modismo. Isso é o que a gente vai desenvolvendo, né? Para atender a necessidade do nosso cliente. Nós estamos em função, né? O terapeuta está em função de trazer cada vez mais coisas aprimoradas para atender a necessidade, né? Do nosso cliente. Então, tudo que envolve o visual, para mim, eu gosto muito de usar, mas por causa do meu cliente mesmo, porque a gente sabe que a gente não precisa dos bonecos e nem da planta. A gente pode fazer tudo pela tela mental, né? Mas a gente usa esse recurso para atender o outro, né?
porque o outro não auditivo como, por exemplo, eu sou muito auditiva, né? Mas eu me preocupo com quem é visual, né? Então, eu sempre procuro trazer recursos nas minhas terapias para quem é visual, né? Para ele poder também ver ali aquele movimento, né? E não só a gente ficar descrevendo um movimento, né? Meu Interessante você Deus! falar isso. É que Ah, bom, né? Que assunto bom, né? Não, assim, eu acho que fica bom de conversar, né? Muito bom. Mas eu ia falar assim que essa história do cliente ver, né, é realmente muito importante, né? Porque a gente está vivendo a constelação. Eu até conversando com um grande constelador amigo meu, a gente não precisa de constelar, mas a constelação é uma ferramenta incrível de visualização. É isso que você falou, de ver, de sentir e ver aonde estamos em relação à nossa vida, aonde estamos em relação às nossas moradas sistêmicas, a nossa casa-profissão. A nossa profissão é uma casa que nos abriga para expressar no mundo. A nossa casa-família, onde estamos em relação à nossa casa-família? Aonde estamos em relação à nossa casa relacionamento? Relacionamento é uma casa, é um ambiente, tem que ser saudável para florir coisas boas ali. Né? Então, quando a gente consegue, com sim. essa ferramenta, olhar para isso, as coisas ficam assim, desvendadas e leves, leves. Então, assim, eu acho importante demais a gente dar essa possibilidade para o cliente ver qual que seja a ferramenta, né? Isso, qualquer que Essa seja é a incrível, ferramenta. Isso essa é mesmo. incrível. A constelação de ambientes com a planta é incrível e na água, incrível demais. Assim, eu acho que também é uma grande assim, inovação para o cliente ter autonomia. Igual você falou, não é um modismo, é para o É, cliente ter essa autonomia, né? De enxergar. exatamente. Muito Mas tu bom, sabe que muito nada bom. disso é novo, né, ô Flávio? Eu sempre falo, todo mundo já sabe nas minhas lives que eu não consigo passar sem dizer que as constelações da água eram um comportamento que os nossos ancestrais já tinham, mas ele era chamado de brincadeira da bacia. Tu conhece a história, Flávio? Você já ouviu você contando. Já ouvi você... Eu sempre conto em já... toda a live e daí eu peço para o pessoal colocar aí quem que já brincou com a brincadeira da bacia e qual é a cidade, a cidade, o estado, porque eu fiquei percebendo que achava que só aqui na minha Santa Catarina, aqui no sul, que havia essa brincadeira da bacia, né? Que hoje é as constelações na água que eu incluía as constelações nessa brincadeira da bacia e se transformou a constelação na água. Mas isso tudo nossos ancestrais já faziam. Eles constelavam na água, mas não sabiam, né? E era considerada crendice e superstição. E tinha mais outro nome que eles chamavam, crendice, superstição, simpatia. Chamava até de simpatia, Simpatia. porque dava um resultado, dava uma resposta, sabe? Então era uma simpatia também. E, e eles continuavam fazendo. Todo ano estava eu lá naquelas festas juninas, e criança, adolescente, virando adulta nessas festas juninas, com essas brincadeiras, porque eles tinham ganhos terapêuticos. Por isso que eles não desistiam dessa superstição, entendeu? Eles tinham ganhos terapêuticos, e, então eles não desistiam mesmo, que era chamado de crendice. Ah, você acredita nisso, entendeu? Ah, mas deu certo. Ah, mas isso é crendice. Hoje, agora, está tudo resolvido, né? É campo mórfico, ressonância e deu, né? Tá respondido. Tá respondido, tá Olha aí, ó, explicado, né? Piauí. Já brinquei, sou de Piauí, Teresina, tá vendo? Olha, isso, Olha, que legal. simpatia. Era considerado simpatia lá no Piauí, né? E isso, vão colocando aí, porque tudo isso, gente, é documentário para mim, sabe? Eu estou aumentando meus conhecimentos com a brincadeira da bacia. Isso tudo é documentário para mim. Eu preciso dessas informações, que isso ficam gravadas nas lives, no que vocês colocam aí, as experiências de vocês, que isso é uma cultura nossa, tá? Brincadeira da bacia, que hoje é a constelação na água, é uma cultura nossa, bem brasileira. E, ó, Recife também.
Ó, nossa, eu me alegro tanto quando eles Legal, hein? colocam isso aí para eu saber que o Brasil todo brincava com a brincadeira da bacia, que hoje é as constelações na água. Eu me alegro muito, porque é uma cultura nossa mesmo, sabe? E nossos ancestrais já faziam, eram muito espertos. Muito esperto. Vamos ver aqui. Constelar pode ser bom para saber se uma casa boa. Responda aí. Estão perguntando aí. É, então, tudo que você quiser ver na constelação, você pode se permitir a ver, né? Não vai ser eu que vou responder se a casa é boa ou ruim, mas você pode se permitir a ver através dessa ferramenta. E quando abre o campo, te garanto, você vai ver além do que você espera. Isso é regra. A gente amplia o olhar. A ferramenta amplia o nosso olhar. A gente sai daquele olhar viciado, daquele padrão sistêmico que a gente está preso e amplia o olhar. Então, eu te convido, né? Faça uma constelação de ambientes que você vai ver que vai ampliar seu olhar, né? Vai ampliar É, sim. é. E daí você vai acabar curando a sua casa interior, né? E vai ver se na tua casa interior tu não excluiu ninguém, né? Como é que está seu relacionamento com seu pai, com sua mãe, a sua casa interior. Se você não está desequilibrando a sua casa, porque você está excluindo, negando alguma coisa, né? Enfim. Sai das crenças limitantes. Nós saímos das crenças limitantes, sim. Vamos mudar aqui, ajudar a responder um pouco. Vamos responder um pouco aqui, depois nós vamos jantar. Tá, eu já fiz essa brincadeira. A Mariana já fez essa brincadeira. Diz aí que cidade que você já fez essa brincadeira. Você já o filme. Era uma vez uma sonha Não, isso nunca assistiram. Não, esse filme eu não conheço. Você já o filme. Deve ser uma coisa interessante que ela está colocando aí. Era uma vez é um aqui também. sonho. Deve ser Obrigado alguma pela coisa. sugestão. Obrigada. Belo Horizonte. Olha, aqui vizinha, vizinha. Isso aí, Mariana, que bom. Era uma vez um sonho. Era Uhum. uma vez um Ah, sonho. Será que aparecia a constelação, a brincadeira da bacia nesse filme aí? Nossa, se apareceu, eu vou atrás aí para colocar dentro dos meus cursos lá para passar um pedacinho. Mas ver se era uma vez um sonho, se constelavam, faziam brincadeira de bacia lá. tinha uma, Fala do acho que pertencimento. Fala do pertencimento. tinha uma brincadeira que o pessoal fazia antes, mas era mais para ver as energias dos ambientes mesmo. Que era assim, eles pegavam a bacia com sal e água e colocavam nos ambientes, e deixavam o sal secar, a água secar. E aí o sal cristalizava, a gente chama de cristalização sensível hoje, né? Hoje tem explicação. Mas antes, eles liam, faziam uma leitura do sal cristalizado em cada Ah, ambiente, depois que a água secava. Depois faz a opa, experiência da sua casa. Pega uma baciazinha, pega sal grosso mesmo, e deixa até aquele corpo de fundo mesmo, vai sobrar um corpo de fundo que não vai misturar na água. Mistura ali, deixa secar, bota embaixo ali perto da sua cama, um lugar que você dorme, bota outro lá na sala, na área de serviço, e aí a água seca. E aí você pode ler se o sal está harmônico na hora que ele cristaliza, ou se ele está desarmônico, se forma mandalas ou não. E o pessoal fazia isso, ó, isso é secular, né? E aqui no Brasil também. E depois isso virou uma prática, inclusive, de geobiologia, de biossensibilidade, para identificar as energias do lugar. Mas, ó, antiguíssima essa prática da cristalização sensível. E é muito boa, dá para fazer em casa. É super então, interessante, porque os cristais, como se eles formassem um sistema de constelação ali. Como cada um fosse uma âncora e eles se formassem ali dentro, né? E a gente pode ver ali se está harmônico ou não aquela relação naquele cômodo. É muito interessante essa
cristalização sensível. Então, Muito eu interessante. faço, eu de vez em quando me lembro, eu faço, mas só que eu faço com copo e sal grosso. Mas então agora eu vou fazer Ah, com só no copo, bacia para eu poder ter mais um campo ampliado. maior de observação, né? Isso, justamente. Ah, Dá para ver os já, cristais quadradinhos, assim, ó, formados, é ai, incrível. eu já entro ali no campo, sim. Ah, então eu já vou entrar, já vou fazer essa experiência. Porque eu fazia só com copo, mas agora eu vou fazer na bacia, né? Bastante sal ali na Isso, bacia, para eu poder entrar naquele isso, campo e fazer uma leitura ali. Ótimo. isso. Pessoal, Faz aí, consteladores faz. estão vindo aí. Pessoal que estão treinados, já tem a mente treinada para entrar nesse campo e de observar, né? A Paula faz a Quando, limpeza do ambiente com o sal, né? Ah, interessante também, porque o sal faz isso. Por isso que ele cristaliza diferente, porque ele entra em ressonância com as energias do lugar e de acordo com isso, ele cristaliza de formas diferentes. Por isso que o ah, sal é usado também para limpeza do ambiente, porque ele ressona com as energias, né? ah, A bacia, Silvia, explica a bacia da água. Como é que é como a bacia faz da com água? a bacia? A bacia da água é assim, que é a constelação na água, né? É bem, uma dinâmica simples, digamos. Você quer fazer a reforma da sua casa. Daí você não sabe se deve começar este ano, porque está faltando muito material de construção, ou fazer o ano que vem, né? Digamos assim. É, Você coloca a casa, digamos, bom, não tem bonequinho, usa isopor, né? Escreve casa e escreve 2021, 2022. Aquilo que se aproximar na casa, ou 2020, 2021, 2021 e 2022, né? Então, digamos que tivesse liberado, né? Essa reforma da casa com leveza, porque realmente está faltando bastante material de construção e de reforma, né? Na cidade, né? Então, a brincadeira da bacia, que é a constelação na água, um exemplo simples aí, já que nós estamos falando de casa, né? É, escreve no isopor casa, né? Você sabe que é a reforma da casa, né? E 2021, 2022. E ver qual se aproxima, que então estaria todo esse contexto da cidade que você mora, porque estão tudo interligado, né? Se faz a leitura disso, é tudo muito mais amplo do que a gente está explicando aqui, né? Entre em conexão, o que é favorável é, para o teu bem-estar, né? Porque já pensou, começa uma reforma e não vai terminar logo, né? Vai terminar no outro ano, né? Então, fica aí a sugestão. Bem, vamos nos despedindo, que amanhã é sexta-feira. Sexta-feira, É isso então aí. nós estamos aí disponíveis para esse pessoal que quer aprender a constelar planta de imóvel, né? E estamos aí disponíveis para vocês todos aí, mais essa ferramenta para atender a necessidade do seu cliente, né, Flávio? É isso mesmo, Silvia. Vão com a gente, quem quer aprender mais, a Silca, muita experiência, eu também tenho muita experiência nesse caminho, né? Os cursos são complementares, quem já fez, tem aluno meu, a Célia já fez comigo, com você, a Janine também, tem várias pessoas que já estudaram comigo, com a Silca, então vale a pena, se você é constelador e terapeuta, ter essa ferramenta. Isso. Constelação de ambientes é uma amplificação incrível, né? Experimenta para você ver, né? Assim, saboreia, né? Para você ver como é que é. É interessante. Obrigado, viu, Sim. Silvia? Foi ótimo o bate-papo, foi incrível. Vou dormir aqui, ó, leve, estou super inspirado. Até que enfim que a gente se viu cara a cara, né, Pois é, menino. Flávio? Até É que enfim que a verdade. gente se viu cara a cara e deu certo. É isso Ok, aí. então eu fico esperando pelo teu livro, tá? O teu livro físico, se você for fazer ele, Vou tá fazer bom? sim. Deixa comigo que está guardado aí o seu exemplar. Mas já tem em PDF, então as pessoas podem comprar em PDF, Flávio? Pode comprar, já tem o link, pode me acionar, eu não divulgo o link só para as pessoas interessadas no assunto mesmo. Me procura que eu passo o link para vocês adquirirem o livro. E não se esqueçam de fazer a inscrição, amanhã começa da Jornada do Movimento Sistêmico do
lá que a Bioconstelar vai fazer. @bio.constelar. Tá? Entra lá e faz a inscrição. Isso. Ok. Boa noite, povo de Deus. Até a próxima. Obrigado, Silvia. Tchau, gente. Valeu demais. Tchau.